Olá, eu sentei aqui agora para gravar mais um vídeo. Eu ia falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas por intuição eu vou falar sobre a época de João Batista. Quem conhece a história de João Batista, né, sabe como que ele morreu, como que ele viveu, tal. Tem pessoas que não sabem, às vezes não lê a Bíblia, não lê o Evangelho, não procurou aprender, mas está tudo certo. Não é a hora. Cada um tem o seu momento de aprendizado, o seu momento de se fortalecer espiritualmente, então está tudo certo. Porém, hoje eu quero falar assim, falar um pouquinho dele para chegar onde eu quero. O João Batista, ele é um sucessor de Elias, mas ele não é um sucessor comum, ele é a reencarnação de Elias. Elias veio como Elias, fez um trabalho, começou assim, fez com que as pessoas entendessem algumas coisas que era necessário entender naquela época, que dava para que aquelas pessoas que estavam vivendo lá pudessem entender que éramos nós também. Muitos de nós estavam vivendo ali, muitos de nós chegou a conviver com Elias, né? E aí ele reencarnou como João Batista. E também muitos de nós também viveu na época de João Batista, teve conhecimento, alguns entenderam o que estava acontecendo, outros não. É sempre assim, é como agora, né? Muitas pessoas entendem de alguns assuntos, outras entendem de outros, outras não querem entender de nada, tá tudo bem. E aí, só quero comentar que João Batista morreu decapitado, né? O que acontece? Ele estava preso já, porque ele era contra as atitudes da época, as orgias, as festas que eles faziam, né? E eram festas iguaizinhas às que tem agora, as orgias que tem agora. Não pensa que era diferente, que é coisa nova agora, que as pessoas estão progredindo porque estão fazendo isso, aquilo. Não, gente. As pessoas estão regredindo e fazendo tudo o que faziam lá atrás. Tanto que o carinha lá que mandou decapitar João Batista, ele estava com a esposa do irmão e ainda de olho na sobrinha dele, que era filha do irmão, com ela. E ele pedia, no momento que ele fez isso, por que foi? Porque ele disse para essa menina, para ela dançar, ela dançava muito bem, mas eram danças assim, né? As danças mais exóticas, digamos assim. E ele pediu para que ela dançasse, ela não queria, que era numa festa. E ele disse que faria qualquer coisa que ela pedisse para que ela dançasse. E a mãe dela interviu e disse para que ela pedisse a cabeça de João Batista em uma bandeja. Por que a mãe dela queria isso? Ela odiava João Batista. Ela odiava porque ele criticava tudo que ela fazia. Todas as atitudes dela, que não eram assim atitudes sensatas, João Batista criticava. E ele não estava criticando ela, mas toda uma sociedade que estava agindo daquela forma. E assim foi feito. A cabeça de João Batista foi entregue numa bandeja, que a menina não quis, tal, se assustou, enfim. Mas hoje eu não vou falar sobre a história de João Batista. Por que eu estou falando esse trechinho aí? Porque eu quero dizer que hoje eu ia falar sobre uma outra coisa, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma parte dele. Mas por intuição, eu resolvi falar sobre isso. E eu estou falando dessa época porque há já algum tempo eu venho observando que nós estamos caminhando e chegando, já estamos muito próximo da época de João Batista. Porque muita gente fala, lá na Grécia Antiga já fazia isso. Fazia porque eles eram mais ignorantes, eles estavam mais complicados. Nós vivemos na época de Elias, muitos de nós viveu na época de Elias, muitos de nós viveu na época de João Batista. E muitos de nós entendeu o que estava acontecendo ou não, né?
E hoje nós estamos revivendo essa fase. As pessoas acham que fazer o que elas bem entendem, sem respeitar o outro, elas é um progresso. Elas estão acima dos outros. Quando eu era criança, tinha uma frase que nós aprendíamos na escola, que era, até a professora sempre fazia uma pergunta: até onde você acha que vai o seu direito? E ela mesma respondia: o nosso direito vai até onde começa o direito do outro. E nós estamos agindo dessa forma hoje? Não. A maioria de nós, a maioria não, né? É exagero. A minoria, tem uma minoria aí que se juntam em pequenos grupos e acham que tem muitos direitos, só que eles não querem assumir deveres. E outra coisa que as pessoas não estão entendendo, que nós viemos aqui nessa encarnação para expiar, para viver provas que nós estamos em débito na outra encarnação, de outras encarnações anteriores. Só que a pessoa veio para isso e ela não quer aceitar isso. Então ela quer viver da forma que ela bem entende, sem resgatar nada, sem respeitar o outro e acha que está tudo certo. E pior, as pessoas acham que estão inventando a roda, né? Porque é o progresso, agora tem que ser assim, tem que ser dessa forma, porque eu tenho que fazer o que eu quero. E o outro? Porque a pessoa, esse tipo de gente é um tipo de gente que quer ser respeitado da forma que ele pensa e da forma que ele age, mas ele não quer respeitar o ponto de vista alheio. Ele não quer respeitar o ponto de vista do outro. E aí, quem vai resolver esse tipo de coisa? Quem vai mudar como foi mudado lá atrás? Será que somos nós cristãos? Claro que não. Será que são os políticos? Será que que é o Papa? Será que é a ONU? Não, ninguém, nada disso vai resolver isso. Será que no Brasil é o STF que acha que tem muito poder, né? Acha que é o tal? Não, eles também não têm essa capacidade, não têm essa condição de resolver nada. Eles não podem e não conseguem. Quem vai resolver isso? É a espiritualidade. É a espiritualidade de luz que já está, assim, principalmente no Brasil, porque o Brasil, ele precisa e ele vai ser um exemplo para o mundo. Então, essa espiritualidade de luz já está aqui há alguns anos, sempre esteve, é claro, né, aqui no mundo, mas assim, mais forte, lutando mais alguns anos para cá. E recentemente chegaram também os nossos irmãos guerreiros, são os guerreiros da luz, que vieram para ajudar. Por quê? Porque os nossos irmãos de luz estão acolhendo esses irmãos das trevas, esses irmãos da escuridão, tentando acolher, resgatar esses irmãos. Porém, todos nós temos o livre-arbítrio. E os nossos guerreiros? Os nossos guerreiros que também são da luz. O que eles podem fazer para melhorar? Eles podem, avalizado por nosso irmão Jesus, pelo nosso mestre, eles podem expulsar esses irmãos daqui. Então, eles vão ser expulsos brevemente. E com eles vão também os encarnados. Não pensa que porque nós estamos encarnados, nós estamos livres de sair. Não é porque nós estamos escondidos aqui, né, dentro desse corpo, que nós estamos livres de responder pelas nossas atitudes. Então, hoje eu falei um pouquinho sobre João Batista e para lembrar. Quem não conhece a história e que quiser conhecer, pode pesquisar. Eu acho que deve ter no Google, porque o Google tem tudo, né? Pode pesquisar lá. Ou se alguém quiser que eu conte a história em pequenos capítulos, né? Eu conto também para vocês. Ou que eu mande a história, eu mando também, tá bom? Um abraço para vocês, assim, muita luz e Deus abençoe a todos.